misericórdia de Deus. Amém? Você vai olhar pela Bíblia, a Bíblia diz, lá atrás, que Davi seria o sétimo. Nós estamos lendo aqui que Jessé teve 8 filhos. 8? Porque acabamos de ler? Amém? Tinha 8 filhos. Amém? E agora, no meio desses 8 filhos, Deus vai enviar o profeta para escolher o sétimo. O sétimo. Os irmãos estão entendendo? E você vai ver que esse sétimo, quando Deus escolhe ele era o menor. E não era para ser o menor, mas era para ser outro. Fez ele imediatamente. Amém? Então agora, o menor não era para ser o menor. Tinha outro menor do que ele. Mas Deus, esse menor era escolhido por Deus. Por que ele era menor? Porque ele era desprezado. Por que ele era menor? Porque ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Porque não mandou outro. Então isso quer dizer menor. Amém? Quem se humilha, Deus exalta. Então aqui estava alguém que não era para ser menor, mas tratou-se esse título de menor, porque estava cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que ele cuidava e cuidava muito bem. Amém? Como tudo é por Deus, lá atrás, o diabo usou um homem para afrontar o exército do Deus vivo. E não tinha ninguém para defender esse exército, todos eles corriam, amém? Então Deus estava preparando Davi lá no campo, para que ele guerreasse com esse Golias, um guerreiro muito grande e forte, e que não tinha jeito de um homem nenhum, normal, matar ele, amém? Mas como a guerra é espiritual, porque o diabo estava usando lá alguém, e esse alguém estava desafiando alguém do povo de Deus, pedindo para que desse um homem para lutar contra ele. Amém? E Deus estava preparando esse homem. De que maneira estava preparando esse homem? Lá no campo, Davi, tomando conta das ovelhas do seu pai, quando o urso ia pegar as ovelhas, ele ia lá e arrebatava da mão do urso. Se era um leão, ele arrebatava da mão do leão, e até pegava o leão pela barba. Os irmãos estão entendendo? Tirava a ovelha da boca do leão. Isso não acontece no natural de jeito nenhum, porque o leão sempre é mais forte do que o homem. Quem está entendendo? Mas então por que ele fazia isso? Porque ele já tinha a graça de Deus. Ele já tinha o poder de Deus na vida dele. Quem está entendendo? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Agora no versículo 14, diz assim: e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul, o rei Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, à tarde, apresentou-se 40 dias. E disse a Jessé, seu filho: toma, peço para teus irmãos, um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-lo ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitará os teus irmãos, e vê se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Uma guerra. Davi então se levantou de madrugada e deixou as ovelhas um guarda, amém? E carregou-se e partiu com Jessé, lhe ordenou. Então ele não deixou as ovelhas do Senhor sozinha, ele deixou com alguém tomando conta das ovelhas, amém? Então vamos lá, esse mesmo versículo. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e gritos, e clamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando eles ainda falando com ele,
filisteu, um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gati, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os... Então, Golias está desafiando o povo, e Davi agora está ouvindo. Amém? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e há de ser, pois que o homem que o feriu, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? Davi já era escolhido, Davi já era ungido do Senhor, e ali ele estava preocupado, aquela guerra estava mexendo com o espírito dele, e ele não podia ficar quieto. Amém? Porque Deus tinha levantado ele para isso mesmo. Vamos continuar lendo? Versículo 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que o feriu. E ouvindo o diabo, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E Davi gostava de peleja, Davi gostava de briga, Davi gostava de luta. Ele não era um homem qualquer. Quem está entendendo? Eu digo, quando ele gostava, ele não gostava de ver coisas erradas. Por exemplo, um leão atacando a sua ovelhinha, um urso, aquilo ali, ele ficava irritado e não deixava que isso acontecesse. Amém? Versículo 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Então o irmão dele acusou ele, dizendo que ele foi lá para ver a guerra, que ele gostava de guerra. Você vai ler a Bíblia e fala que ele gostava mesmo. Amém? A Bíblia fala que ele era menor, que ele era um homem bonito e mimoso. Depois vamos ler, amém? Mas ele era um homem corajoso. Amém? O espírito dele era um espírito de corajoso, muito mais do que muitos grandão. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque ele tinha o espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não se acovarda. Quem tem o Espírito de Deus não arreda o pé. Quem tem o Espírito de Deus morre de cabeça para baixo. Quem está entendendo? Nem morte, nem nada ele teme, porque ele tem o Espírito de Deus. O Espírito de guerreiro, que vai em frente até a morte, mas para vencer. Quem está entendendo? Diga amém. Porque nós sabemos que essa morte física não pode nos parar. A nossa caminhada é espiritual. A nossa cidade não é daqui. A nossa cidade está longe daqui. Quem está entendendo? E para você ir para lá, você tem que deixar esse corpo, senão você não consegue ir. Vamos continuar lendo? Versículo 30. Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, o povo tal. Vamos continuar aqui um pouquinho mais para frente, para nós. Agora o 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas do seu pai, via um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava a mão da sua barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este circunciso filisteu,
como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus, vigor, e ele estava irritado. Amém? Não era tanto não, era porque o diabo tinha levantado um homem e estava pedindo um homem para guerrear contra ele. Só que se aparentemente o diabo ele é mais forte, o diabo ele é bem maior, aparentemente o diabo é espiritual, nenhum de nós poderíamos com ele. Amém? E a Bíblia nos fala que tem alguém que se fez menor do que os anjos, se fez como homem para destruir todas as obras de Satanás. Amém? O nosso Davi, chamado Jesus Cristo, o Salvador do mundo, veio calado, veio quieto, veio manso, veio como um cordeiro, amém? E o diabo do lado ia brabo, irado, provocando daqui para lá, e quanto mais provocava, mais Jesus se humilhava, porque é assim que se vence as coisas do mal. Quem está entendendo? Então, aí vem esse nosso Davi, graças a Deus que é Jesus Cristo, e foi até a morte, e morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Então Deus deu Davi para guerrear a guerra de Israel. E para nós ele deu o nosso Davi para guerrear uma guerra espiritual. Tá bom? Então vamos lá, falei que tinha parado aonde no? 37 do qual? Do 17? Do 17. Vamos lá, 37. Vamos lá, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi seus vestidos, pôs-lhe sobre a sua cabeça capacete do quê? De bronze, vestido uma couraça, e Davi cingiu com a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com esse negócio aqui não, isso é coisa de covarde, isso é coisa de perdedor, isso não serve para mim nem para você. As guerras espirituais, as guerras de Deus são guerras espirituais, e se você confia no Senhor, Deus já venceu por mim e venceu por você. Amém? E disse para nós pisar na cabeça da serpente, pisar na cabeça de Satanás, eis que vos dou poder. Amém? Para nós, essa noite que estamos aqui, para nós aprender que precisamos de poder para guerrear contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. E aonde é os lugares celestiais? Aqui. Aonde é os lugares celestiais? É quando você está orando, é dentro de você, é um lugar celestial, que você não poderia dar lugar para o inimigo, e o inimigo tem brecha com você, por isso você é um perdedor. Quem está entendendo? Onde que é o lugar celestial? Lá no céu não tem gente, nós não moramos lá. Lugar celestial é aqui na igreja, lugar celestial está dentro de você. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos continuar lendo, para que você seja um vencedor, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Falei aonde, por favor? 40. O 40, o filisteu também vinha chegando a Davi, que levava o escudo, e adiante. E outro filisteu veio Davi e desprezou, porquanto era um mancebo ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus e pedras? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu venhas a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Está seguro, pronto, acabou. Quem está entendendo? Amém? Nós temos um nome que está acima de todos os nomes, que é Jesus Cristo. Jesus disse: eis que eu vos dou poder. Os irmãos estão entendendo ou não?
É para nós essa noite, hein? Por favor, vocês prestem bem atenção. Que é para você parar de sofrer, parar de deixar o diabo se lembrar com a tua vida. Quem está entendendo, irmão? Amém? Irmãos, é nós que damos brecha. É você que dá brecha, é eu que dou brecha. Ao inimigo da nossa alma. Amém? Então agora que está acontecendo alguma coisa com Davi era um escolhido por Deus. Não tinha jeito de ser diferente. Amém? Está vendo que vão tentar colocar alguma coisa, alguma roupa nele, de guerreiro mesmo, mas ele não consegue usar aquilo. Por quê? Ele era um pastor e ele usou a roupa de um pastor. Amém? O que ele tinha? Ele tinha uma funda, onde os pastores afundam onde está a pedra, mas tinha uma cinta. Pô! Lá em Israel eles usam muito, igual nós temos esse estilingue aqui. Eles usam lá, são tão bons que eles cortam um fio no cabelo de longe com aquilo ali. Virou arma de guerra. Então ele tinha uma funda, tinha o que mais? Ajuda eu aí. Tinha um. Hã? Não entendi. Vamos lá. Davi tinha uma funda, tinha aquele negócio de pastor, como é o nome? Só vendo. Hã? Não. O saquinho. Alforje. Alforje. Tinha uma forge, aquela forge que usava lá no campo. Lá ele punha rapadura, ele punha queijo, né? Ele pegava tudo sujo, não tinha problema essas coisas não, podia lá no campo. Lá também ele punha pedra, para atacar nos cabritos. Era o quê? Falou? Um alforje, amém? De um pastor. Quem está entendendo que mais que ele tinha? Pegou 5 pedrinhas, não pegou pedra normal da terra. A Bíblia diz que ele foi lá dentro do rio, pegou aquelas 5 pedrinhas, pedra que a água passava em cima assim, ó, estava bem dura. Fez entender? Então, só dentro de tirar aquela pedra dentro d'água, você quer dizer que as coisas são coisas de Deus. Amém? Pegou 5 pedras e o cajado, vamos. Eu não adianta eu correr da Bíblia que eu pedi. Vamos voltar aqui? No 40 fala isso. O 40 diz assim, o filisteu, vamos lá, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 cestos vermelhos, e pôs sobre o alforje de pastor, que trazia, ao saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e se foi chegando ao fim. Então ele está vencendo aqui de guerreiro, com a arma de um pastor. Quem está entendendo? Então isso são coisas espirituais. Tá bem? Então vamos lá. Versículo agora do 40. Vamos, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Está vendo, irmão? A guerra não era dele, a guerra era do Senhor. Então somente Deus escolheu Davi, porque ele é uma das famílias de Deus, bem lá para trás, né? Vem, vai sair Jessé, e Jessé vai sair Davi. Quem está entendendo? De modo que fala, família do Senhor. Família do Senhor. Abrimos o culto hoje, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Deitar e faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas. Refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, não temeria. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me prepara uma mesa na presença dos meus. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice certamente que a bondade me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Por que você está perdendo? Por que você não vem à igreja? Por que você abandona a igreja? E não quer perder, não? Vai perder, porque não faz o que Deus manda. Quem está entendendo? Vai perder a luta, vai perder feio. Sabe que a Bíblia diz que o diabo anda rugindo como um leão, rugindo em volta, para ver quem ele possa tragar.
vai tragar você. Se você não vem para o culto, não tem fé, não lê a palavra de Deus, não louva o Senhor. Desculpe, irmãos. Não passa nisso, por favor. Que você voltar para sua casa, pense nisso. Porque senão você vai continuar sendo derrotado. E só não é pior porque Jesus te ama. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus. Acabamos de ver o Senhor, meu pastor, não me faltará. Não tem nem sequer morte para nós. E habitarei na casa do Senhor por longos Dias. Eu estou falando isso. Fique firme com o Senhor Jesus. Faça a sua parte como ovelha. Porque ele é o teu pastor. Por que dá tudo errado? A culpa de quem é? É nossa. É nossa ou não é nossa? Sim. É nossa, irmão. É nossa. Amém? Que Deus possa ter misericórdia de todos nós. Amém. Não vale a pena, irmãos, brincar de crente. A Bíblia diz que nós temos que ser prudente. Sabe o que é ser prudente? É ser prudente. O diabo sabe quando você vem para a igreja, ou quando você quer vir para a igreja. Ele sabe que em vez de você, o culto começa às 6 horas, aqui, 6 horas você vai sair da sua casa. Está certo isso? Não, mas não foi mal continuar assim, então continua. Aí a Bíblia vem falar que Deus não aceita essas coisas relaxadamente, fazer nada para o Senhor. Ah, não, mas é bom, cara, então vai numa firma, chega atrasado lá. Chega atrasado lá para ver se te mandam embora. São coisas erradas. Tudo que é injustiça, Deus não aceita. Mas o diabo pega para ele. Se você estiver junto com essa coisa injusta, você está junto com ele também. Desculpe, irmãos. Senão você não aprende. Quem está entendendo? Ou estou falando uma besteira? O diabo anda procurando brecha. Você não pode dar essa brecha para o diabo. Porque você tem, para começar, a Bíblia manda ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Então, traduzindo, o senhor não vai dar tempo, você vai ver que esse Davi, esse Golias, ele era um homem do diabo. Ele carregava 2 números 6. Os irmãos estão entendendo? O número 6 estava na armadura deles. O número 6 estava nele. O que quer dizer isso, meu caro? São do diabo. Por que ele perdeu para aquele moço que era pequenininho? Amém? Que era pequenininho e venceu ele. Porque aquele moço pequenininho tinha um espírito de gigante. Tinha o espírito do Todo-Poderoso. Amém? E você vai ver que não foi Davi que matou Golias. Quem matou Golias foi Deus. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver onde que fala sobre a briga dele aqui, sobre Davi se meteu, vamos lá. 49 diz assim: e Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra com a funda, ali atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu sobre o rosto em terra. Vamos prestar atenção. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou. estava morto, não está? Estava morto, irmão. Amém? Quando nós vamos para o Senhor Jesus, nós temos que se converter, esquecer as coisas do mundo, deixar as manias do mundo. Temos que se arrepender dos nossos pecados. Temos que tornar nova criatura. Amém? Se você não fizer isso, você vai continuar dando lugar para o diabo na sua vida. E como não quer que ele tenha poder sobre você? Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos nascer de novo, da água e do Espírito. Senão nós não podemos nem entrar e nem ver o reino dos céus. E o inimigo vai se andar com você. Quem entendeu, diga amém. Agora vamos lá. Então nós estamos vendo aqui que Deus fez tudo isso por Davi. Como Deus está falando que foi Davi aqui, nada, não foi Deus. Como pode um homem pequenininho pegar a funda, pôr uma pedra e soltar, pão,
na testa. Na testa não, irmão, pegou fogo no capacete. Golias estava com um capacete na cabeça, um capacete duro. Aquela pedra não era para transpassar o capacete de Golias. Quem está entendendo? Quem deu força para Davi foi Deus, para ele fazer isso. Quem está entendendo? Amém. E quando Golias caiu no chão, ele caiu morto. Caiu morto no morto. Então agora vamos ver a parte de Davi e a minha parte e a sua. Vamos lá, versículo 50 diz assim, 50 de novo. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na... Então ele matou, pronto, acabou. Precisava nem sequer cortar o pescoço do outro. Vamos lá. Pelo que correu Davi, pôs em pé sobre o filisteu e tomou a espada e tirou da bainha e o matou. E lhe cortou com ela a cabeça. Cortou a cabeça do dragão. Cortou, quero ver ele levantar agora. Quem está entendendo? Irmão, nós temos que, quando vai para o Senhor, temos que cortar, temos que se libertar. Nosso corpo sempre é claro com os irmãos, tá bom? Quem dançava vai ter vontade de dançar de novo. Quem jogava bola vai ter vontade de jogar bola. Quem tomava uma cachaçinha vai ter vontade de tomar uma cachaçinha de novo. Quem fumava vai voltar a ter vontade de fumar. Amém? Mas se você está liberto disso, Deus já tirou de você debaixo do jugo, da escravidão, do inferno lá do mundo. Por que você quer pôr a sua cabeça de novo? Ou então nem sequer, como é que se diz? Nem sequer você deixou esses costumes, irmãos. E como que nós estamos aqui na igreja? Amém? A igreja é para nós se arrepender, andar em novidade de vida. Tem coisas que o mundo faz que nós não podemos fazer, mas você quer fazer. Quer fazer. Quer pintar o cabelo, quer andar de saia apertadinha, quer fazer ginástica. Desculpa, irmão, é a verdade. Quem está entendendo? Nunca mais isso é proibido. Se você for lá para a Bíblia, ninguém proibiu. Você não vai pegar um quartinho na sua casa e só fazer assim. Vai nada, ninguém está vendo. Acho que é um lugar bastante, lugar próprio para essa ginástica, só tem coisas boas, sabe? Tem homem sarado e mulher com corpo violão, só tem coisa boa para o seu olho, para o olho do homem, para o olho da mulher. Ali é lugar nosso? Não é a Bíblia manda fugir da aparência do mal. Quem está entendendo? Jesus disse que a nossa carne é fraca. Jesus falou para Pedro, Pedro, por que ele está dormindo? Vigiar e orar, a carne é fraca. Mas o espírito está pronto, mas a carne é... A carne é fraca. A minha carne é forte, irmão, não é fraca não. É fraca para vir na igreja. É fraca para louvar o Senhor. É fraca para fazer a justiça de Deus. Você está entendendo, irmão? A estudada é fraca. Mas para fazer as coisas do mundo ela é forte. A minha de vez em quando ela quer sair assim e quer me levar para o inferno. Fala, aqui não, filho, aqui não. Quer entender, irmão? Ou não faz assim para a sua também. Ou não passa coisinha na sua cabeça. Dá uma vacilada para você ver. Mas Deus me abandonou, foi Deus? Os que estão na carne não podem agradar? Esta é a guerra. Esta é a guerra. Lá atrás, Davi venceu, porque Deus tinha que dar aquilo para o povo judeu. Mas e agora para nós? Para nós é mais difícil, porque são uma luta espiritual, irmão. Quem está entendendo? Você quer ver uma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa fica dormindo, irmão. Isso não é de Deus. Isso é carne. Você não pode ir para a igreja e ficar com os olhos assim, piscando ou dormindo. Você não pode estar dormindo na igreja. Cara, não pode, estou cansado. Por que não descansou um pouquinho em casa? Antes de fazer. Por que você não trouxe o melhor para Deus? Lá atrás, quem trazia ovelha com defeito, Deus rejeitava. Sabe hoje qual é o defeito? Quando você vem com sono para a igreja, vem com o bocão, não presta atenção no culto, depois não quer ser um perdedor. Entra e sai, nem percebeu. Acaba de chegar na igreja, já começa a dormir. Por que não descansou ontem? Por que vai vir oferecer coisas defeituosas para o Senhor? As coisas do Senhor, tudo é primeiro lugar.
E o diabo sabe disso. Sabe. Por que o senhor não se apronta? Sabe que teve culto? 6h30, 6 horas, extremo mais. Por que não chega 6 horas aqui? Não, se deixar 6 horas, você sai de sua casa. E o diabo sabe disso? Claro que sabe. Quem está entendendo, galera? A culpa agora do diabo é sua. É nosso, irmão. É nosso. E quando nós vamos nos tornar filho de Deus, prestar bastante atenção nessas coisas, você vai continuar dando lugar ao inimigo da nossa alma. E ele vai ter poder sobre você. Aleluia. Que Deus possa ter misericórdia sobre nós. Amém? Não é brincadeira as coisas espirituais. Não é brincadeira. Não brinque com o diabo. Amém? E para você não brigar com o diabo, meu Carlos. Por que isso? Por que aquilo? Porque você está dando brecha. Quem está entendendo, galera? E se você continuar dando brecha, sabe que os bichos passam a pegar os outros lá? Eles atacam o rebanho e separam um. Separa dois. É? Por que ele não entra no meio do rebanho? Porque ele vai ser pisoteado. Mas aquele que separou, ele pega. Pega e come. Quem está entendendo? Você é uma ovelha do Senhor. Você tem um pastor que cuida de você. Mas você não é mais uma ovelha bichinha. Você é gente. Você é um homem, você é uma mulher. E Deus quer que você tenha sabedoria, entendimento e conhecer as coisas de Deus. Quem está entendendo, Camila? Vamos, vou deixar Davi. Vocês querem ver porque Davi venceu? Abra sua Bíblia comigo, lá onde estávamos, lá. 1 Samuel 16, 18. Vocês vão ver como é que foi fácil para Davi vencer aquele Golias. Amém? Golias, eu falei para os irmãos que ele trazia dores nas armaduras dele, no peso dele, na altura dele, tudo número 6, amém? Então ele era do diabo. Samuel 16, 18, diz assim, os irmãos acharam? Então respondeu um dos mancebos e disse-lhe, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe o quê? Tocar. 1, é o quê? Valente. 2, é o quê? Animoso. 3, Homem de guerra. 4, Sisudo em palavras. 5, De gentil presença. 6. Aqui está o homem normal. Aqui está o homem normal. Se fosse guerrear com Golias, coitado, não saia nem na fotografia. Golias atropelava ele. Quem vai entender? Mas por que não aconteceu? Agora lê aí o outro. O Senhor é com ele. Porque o Senhor é com ele. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. E por que você está padecendo? Por que você não entra no lugar de ovelha? Por que você não desperta? Por que você não presta atenção no que o pastor está falando aqui? Que não pode isso, não pode. Não estou falando mal de ninguém, não. Eu, como pastor, tenho que orientar. Quem está entendendo, irmãos? É bem assim, irmãos. Amém? Sabe por que existe ladrão? O ladrão vem e te distrai, te rouba a bolsa. O ladrão vem e te distrai, te rouba o teu dinheiro. Você olha para lá e vou ver, você nem viu, amém? Porque estava distraído. As coisas espirituais de Deus não podem distrair. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Como você fica distraído? Tem distraído com criança, distraído. Pode não, irmão. Fique esperto. O diabo é tão triste que ele usa a criança. Aqui, presta atenção para dizer para os irmãos, não vai acabar comigo não sou. Eu sei o que estou falando. Quantas e quantas vezes eu estou aqui, quando eu começo a falar alguma coisa contra o inimigo, uma criancinha lá atrás, aí o pai, com sabedoria, a mãe, qualquer coisa, tem a criança leva para fora, que fez certo. Mas se deixasse fazer daquilo ali, quem está entendendo? Ninguém percebe, o pastor percebe. O diabo foi lá e deu um beliscão na bunda, desculpa a bunda, ou na perna da criança, e a criança começa a gritar, e passa batido, ninguém percebe, isso é coisa do diabo.
Instrumento de Deus. Mas não faz com criança, é com criança. Porque nós acabamos de ler que ele é astuto. Ele faz isso no lugar celeste. Comigo ele não faz. Mas ele tem quem faz. Estou falando isso porque eu já vi com vocês dentro da igreja. Dentro de igreja. Eu chorei com ele. Deu uma dor dela, parecia que ela estava chorando, ela estava sendo usada pelo diabo dentro da igreja. Está vendo? Lugares celestiais. Quem está entendendo? O diabo ele é astuto, irmãos. O diabo é astuto. Amém? Então os irmãos estão vendo que lá atrás Davi venceu, porque o Senhor era como? Então era um homem normal, mas que tinha o Espírito de Deus. Nós temos também, irmãos. Amém? Vamos lá para Efésios. Aos Efésios, poxa vida. Agora eu vou deixar só a palavra de Deus falar. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Por favor, irmão, volta para a tua casa. Tenta trabalhar em cima daquilo que você ouviu. São conselhos de vida eterna. Senão você vai continuar. E ninguém é triste. Eu sei o que estou falando. Aos Efésios, né? Então vocês estão vendo que a armadura de Davi lá foi uma pedra, uma funda. Né? São coisas espirituais. Agora, aos Efésios. Efésios 6:10. Os irmãos acharam? Agora aqui vai falar para mim e para você sobre uma armadura de um soldado, a armadura de um guerreiro. Amém? Está mandando você, está fazendo uma comparação para você se revestir dessas armaduras. Amém? Mas se você for colocar essas armaduras, Deus não quer que você coloque essas armaduras. Está falando que é como se fosse colocar essas armaduras. Para você deixar nada, porque o inimigo vai te pegar. Quem está entendendo? Então diz assim, vamos lá. 6:10. Cadê você? Eu estou em Filipenses, Gálatas, Efésios. Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos lá devagarzinho. Era a hora que fica preocupado aqui, Efésios. Eu falei que era onde? Efésios. Efésios 6:10, amém? Presta atenção, diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos. Ô irmão, por favor, aquilo que eu falei da criança, não é nem vai falar, mas se precisar eu falo tanto de novo. Amém? Porque, mas no caso, você tem que ter criancinha, então, é a prova, tá bom? Os pais não têm culpa, ninguém tem culpa. Quem está entendendo? A criança não tem culpa. Eu estou falando aqui porque eu sei as coisas espirituais. Quem entendeu? Então não vamos culpar ninguém, não. É só para os irmãos prestar bastante atenção. Que diz assim, 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares Celestiais. Onde é lugares celestiais? Hã? Lá no céu, lá? Não é lá não, irmão. Onde que é então? É dentro da igreja e dentro de você, tá bom? Não existe outro lugar. Quem entendeu, diga amém. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia. Está vendo? É um dia, 2 dias. Se você resiste a Bíblia, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Escuta o que o pastor falou quando você voltar agora e tente se acertar. Você vai ver se você está resistindo ele. Ele não vai mais pegar você nesse lado. Quem entendeu, diga amém. Isto é resistir. Vamos lá. Possais resistir o dia mal. E havendo feito tudo ficar firme. Tá vendo? Seja forte nessa área. Vê se ele gosta de apanhar do lado esquerdo, do lado direito. Se defende, dá uma brochada na orelha dele. Vamos lá. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tá vendo? A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é escudo e broquel contra a mentira, contra tudo engano, tudo quanto é inverdade. Vestida a couraça da justiça, fazer a coisa certa. Amém? Foi aquele que eu falei com os irmãos.
Tomar quando é a hora, faz coisa certa, irmãos. Amém? Versículo: e calçados seus pés com a preparação do Evangelho Da paz. tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Maligno. Então você tem que ter fé. E tomai também o capacete da salvação. Alguma coisa que põe na cabeça, não deixar nada te... Sabe o que é a cabeça? É quando você está pensando, quer pecar, quer fazer coisa errada, tá vendo? Deus está falando com você, pum! Olha o capacete, deixa entrar essas coisas ruins, não. Uma que está dentro de você e outra que o diabo está jogando setinho. E de Guimarães está jogando setinho, meu cara. É assim, o pastor está passando, daqui a pouco passa um violão. E além de passar, ainda faz assim. É seta do diabo. Aí o pastor que faz? Olha, não olha, dá atenção, não dá atenção. A carne dele quer dar uma inchada assim, vai jejuar, cara, vai jejuar. Você vai entender? Porque você é carne, irmão, e o diabo sabe que você é carne. E ele sabe que se ele pôr a sua carne contra Deus, ele venceu. Quem está entendendo? Nós temos uma guerra grande entre nós. Amém? A nossa carne luta contra o nosso espírito e o nosso espírito contra a carne. Quem está entendendo? Amém? Então vamos lá. Então por isso, tem lugares que a gente não pode ir. Vamos lá, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação, tá bom? Capacete, não é para você pôr um capacete de plástico ou então de lado do outro lado, não. O capacete, você vai tomar conta desse capacete. Quem entendeu, fica bem. Amém? Você não vai trabalhar em obra, placar tijolo. Não, os capacetes. Quem entendeu? Então vamos lá, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eita, agora é uma espada, tá vendo? Com essa espada ninguém pode. Quando qualquer hora, qualquer lugar que você usa essa espada, que é a palavra de Deus, ela te defende, ela ataca, ela derruba. Quem está entendendo? Então vamos lá. Tomai também o versículo, acabei de ler, tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tá bom. Deus sempre deu recurso para alguém vencer. Deus deu para Davi lá, ele venceu o urso. Deus deu para Abraão, Deus deu para Jacó. Promessa antes de ele sair lá na frente, senão ele não ia aguentar. Então Deus amparou eles agora, antes disso. E Deus amparar eu e amparar você também. Aonde nós podemos estar amparados com essa palavra? No comecinho, que muitas vezes se lê e não percebe. Para nós ir embora diz assim, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos na força No Senhor e na força do seu poder. Pronto, ganhou, não precisa ter mais o resto. Vamos? Vamos fortalecer na força do Senhor e na força do seu poder. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões. Sabe o que está faltando para nós? Coração, Espírito Santo. A tua carne está inchada, a tua carne está fácil do urso pegar, do leão comer. Está gordinha. Quem entendeu? É verdade, irmão, não é brincadeira não. Amém, irmão? Não fique bravo com o pastor, mas não passa disso. O nosso lado espiritual, Deus deu para mim, para você cuidar dele. Você mais está entendendo? E cuidar é o templo de Deus. O templo de Deus sois vós, somos nós. Então nós temos que cuidar desse templo, porque o inimigo sabe quando você não está cuidando dele. Quem entendeu, diga amém. Então presta atenção, é sono, preguiça, atraso, tudo que você possa imaginar, tudo que é errado que você faz, que não era para fazer e continua fazendo, você está dando brecha. Quem está entendendo, diga amém. Ou eu estou falando uma besteira. Por exemplo, se eu vou trabalhar, chegar atrasado, peraí, vou pôr alguém que não chega atrasado, vai te mandar embora. Vai ou não vai? Vai, irmão. Vamos falar uma coisa? Vamos aprender com o Senhor, que é o nosso pastor. Você vai ver que a Bíblia fala assim. Nós vamos estar na casa de Deus por longos dias. Amém, irmãos?
Nem podia ler alguma coisa sobre a carne, sobre isso, sobre aquilo, mas como o horário aqui não é que é horário, eu sou pouco, eu devia ter chegado mais tempo, né, Tiaguinho? Eu fico falando aqui, aí o Tiaguinho fica bravo lá que não deixa de cantar também, e fica. Você vai entender? Mas no culto quem dirige é Deus pelo Espírito Santo de Deus. Então ninguém veio aqui e vem para nós sairmos daqui assim, sem ter ouvido alguma coisa. E tudo que os irmãos ouvem aqui são coisas de Deus. Amém? Então os irmãos prestem atenção. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está em você, não está nele. Amém? O que é coisa do mundo? É futebol, é todas essas coisas. Pessoas que chegam atrasadas no culto. Se tiver jogo de domingo, Copa do Mundo, aí nem no culto vem. É? E se for corintiano, não. Bom, tem pecado você. Você não pode ser fanático, idolatrar com essas coisas e fazer com que isso tome o lugar das coisas de Deus. Quem entendeu? Senão você não nasceu de novo, não. Amém, irmãos? Então nós temos que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Está vendo? Põe Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Você vai ver que Deus cuida de você. Fique no lugar de ovelha. Amém? Ovelha quer dizer que ouve o seu pastor. E o pastor que toma conta dela. Você vai entendendo? Então agora para mim, para você, nós não somos animais. Nós somos gente. Então a vida como gente, mas você ser prudente, ser esperto, correr da aparência do mal. Quem entendeu? Você é a bênção da tua casa, você sabia? Você é a bênção da tua casa. Foi Deus que escolheu você para colocar nessa brecha. E através de você, a sua família é abençoada. Que eu falei que através de você, irmão, não deixe seus filhos sofrer, não deixe sua família de você sofrer por causa de você. Entendeu? Amém? É verdade, irmão. Deus te chamou você para ser a luz do mundo, para ser poderoso contra as astutas do diabo, não somente para você, mas para a sua família também. Amém? Então que Deus possa abençoar. E graças a Deus por mais um culto, graças a Deus mais uma palavra que Deus nos deu. E aqui o pastor ele é bem aberto, sabe? Fica. Alguém entendeu? Amém? Não vale a pena ficar só lendo. É bom tocar, sabe? Mostrar a sirene de espera. Não é mesmo? Tá bom? Vamos ficar de pé. E vamos agradecer ao Senhor por mais um culto, pela misericórdia do Senhor. Amém? Deus é bom, né? Irmãos, a Bíblia manda, nós somos cristãos, nós temos que se policiar. Sabe o que é policiar? Ficar esperto. Amém? É nessa uma dormida que você dá, você dá lugar para o diabo. Ah, isso não tem problema não, tanto faz como tanto fez, né? Entendeu? Tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nosso grande Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, de todo o meu coração. Obrigado pela tua graça, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo culto, pelos louvores. Obrigado pela liberdade do Espírito. Nós estamos aqui entre irmãos. E o Senhor que é nosso pastor. É o Senhor que nos guarda. Eu me ponho no lugar do meu irmão, Senhor, que eu também sou ovelha e careço, ó Deus, ser dirigido pelo Senhor. Pai Santo, nos despede-nos em paz. Tem misericórdia da minha família e da família dos teus pequeninos que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até que a tua palavra se cumpra, Pai Santo. Faz a tua obra no meu coração, acrescenta a nossa fé, para que nós possamos crer na tua palavra. E eu te louvo e te agradeço. Nos despede-nos em paz.